He's our life, our all in all. We thank Thee for this another opportunity to embrace Him and to love Him. Queremos abraçá-lo e queremos agradecer aos seus povos e todos que estão aqui de pé pela compra, aqueles que foram comprados pelo sangue. E rogo que unjas os lábios que falam e os ouvidos que ouvem, que a palavra caia em solo rico de fé e que muitos possam ser curados e salvos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Interpretação é seguida de línguas faladas no momento. Amém. Obrigado, Pai Celestial, por essa exortação forte. É o que precisamos fazer, crer em Sua palavra e tudo de que temos necessidade será suprido. Buscar primeiro o reino de Deus e Sua justiça e as coisas serão acrescentadas. Eu sei que estão provavelmente cansados. Hoje de manhã saímos mais ou menos às 11h30, depois do café da manhã, e penso no irmão precioso, o irmão Davi, que fez o culto à tarde, provavelmente está preenchido com o Evangelho. E agora o que vamos fazer é colocar isso em ação, e é isso que necessitamos. Muito gratos essa noite pelo grupo honrável de homens e mulheres que estão orando aqui enquanto falo a vocês por alguns minutos. E estou agradecido a vocês também por orar. E se querem fazer algo por mim, orem por mim. Isso. Está sentindo-se melhor, filho? Vai estar bem. Línguas e interpretação. Amém. Graças a Deus. Que maravilha estar em lugares celestiais em Cristo Jesus, por um Espírito. Todos somos batizados em um corpo e juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não ama isso?
Não é bonito e celestial. Desculpa por não termos lugares suficientes para todos. Gostaríamos de ter lugar para todos sentarem, mas não temos esta noite, amanhã à tarde, aos cultos. O culto começará, acho que às 2 horas, 3 horas amanhã à tarde. Desculpe, amanhã à tarde, às 3 horas, o culto começará. Isso vai dar uma chance para vocês irem à igreja e voltarem aqui e assistir nosso culto amanhã à tarde. Visitantes e os pastores aqui na plataforma dão-lhes as boas-vindas. Se você não tem algum lugar para ir, encontre um e vá para a igreja amanhã. Esse é o melhor lugar para estar na casa de Deus para adorar ao Senhor. Agora, e amanhã à tarde, os cartões de oração, quem vai querer receber, gostaria de convidar os pastores amanhã, especialmente para me ajudar a orar pelos doentes, para que vocês vejam que Deus não responde à oração só de um homem, mas de qualquer um que crê. Talvez às 2:30, às 3. Não vamos interromper o resto do culto e os rapazes vão distribuir os cartões de oração às 2:30 amanhã à tarde. Agora, nas Escrituras, se vocês abrirem um pouquinho, hoje de manhã não consegui de novo. Com certeza, às 10:30, eu disse para Billy, veja-me, sair às 11 horas e começamos a conversar sobre o Senhor e saímos às 11:30. Eu não consigo falar uma mensagem de 30 minutos, então é melhor parar de tentar. Então, no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 8, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Agora, muitos que estão em pegos, eu vou procurar ser o mais rápido possível. Fico contente de ouvir os relatos aqui. Alguém estava dizendo, irmão David, que mais de 100 receberam o Espírito Santo. Que coisa, isso não mexe com seu coração ver as pessoas entrando para o reino de Deus recebendo o Espírito Santo. O irmão David aqui, ele tem um ministério que ministra entre grupos eclesiásticos que não são pentecostais. E é maravilhoso como Deus está se movendo lá, trazendo as coisas, pessoas. Agradecemos a Deus por essas coisas, por todos esses grandes ministros como Oral Roberts e Tony Osborne, e irmãos preciosos, muito preciosos e preciosos filhos de Deus, queridos. Estou tão contente de saber que o Senhor Jesus me deu algo para lá em outras terras, para quando dezenas de milhares recebem, e está vendo, eu não estou fazendo nada melhor do que tu, Senhor, me ensinaste a fazer. Agora, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Agora, isso é uma afirmação muito, muito forte. O som incerto. Agora, se não há certeza, então você não pode ter fé, porque fé é uma coisa que é certeza. Você sabe disso. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Não é um mito, nem imaginação, não esperança, mas é fé. E fé é uma substância, é algo que Deus te deu. Então, você pode não ver, mas você tem tanta certeza como se estivesse em suas mãos. E a fé é o que compra o produto que você está esperando. E agora, Paulo falando aqui do som incerto. Eu escolhi isso porque o culto de hoje à noite estamos vivendo um dia de tanta incerteza. E está tanta incerteza hoje. E como nossa nação, a segurança nacional é tão incerta.
Alguns anos atrás foi dito que haveria mais guerras, e que não haveria mais guerra, mas agora temos ainda guerras. Até que Cristo venha tomar o seu reino. Enquanto Satanás estiver governando o reino, teremos guerras e problemas. Mas a incerteza da segurança da nação, não somente essa nação, mas de todas as nações. Porque as pequenas nações agora têm armas iguais às que as grandes nações têm. E a segurança, com certeza, é incerta. E sabemos que há um dessossego entre as pessoas. E todos parecem nervosos. Os hospitais psiquiátricos estão enchendo cada vez mais e as pessoas pelas ruas parecem estar com tanta ansiedade e correndo o mais rápido que conseguem, nem tem cortesia um para com o outro. E eu noto isso entre todos, que recentemente tive uma reunião em um determinado lugar e notei que as pessoas, entre as pessoas pentecostais, tinha carros parados de lado e eu não sei se vocês já ouviram falar sobre xingar pentecostal. Isso é xingar de maneira pentecostal. Não importa o que o outro faça, porque isso mostra como nós somos formados por dentro. Temos que ter amor e respeito pelo outro, independente se ele está certo ou não. E porque os pecadores também fazem a mesma coisa, mas somos diferentes quando Cristo entra no coração nosso. Nós amamos aqueles que não nos amam, aqueles que não são dignos de ser amados. Nós também não éramos dignos, mas Cristo nos amou e Cristo está em nós e temos esse mesmo espírito de companheirismo e cooperação, ajudando a levar a grande carga. E isso torna um pouco mais fácil para o nosso companheiro homem. Eu estava lendo aqui sobre o jornal sobre a raça míssil. E o irmão do Plessis nos deu uma lição hoje de manhã a respeito do homem no espaço, mas nós já temos um homem no espaço, que é Jesus Cristo, faz 2000 anos que ele está lá. A Rússia quis falar muito sobre o que conseguiu fazer de mandar um homem lá para o espaço, mas, nossa, Jesus é rápido demais, ele pode descer mais rápido do que nós podemos pensar alguma coisa. Einstein provou que duas forças se estiverem passando uma pela outra tão rápido que elas não vão conseguir mexer uma com a outra. E numa velocidade mais rápida do que o som, bilhões de milhas por segundo, provavelmente os dois carros, um passará pelo outro sem causar nada no outro. As forças estão se encontrando. Então vejam, nós somos pessoas tão inclinadas à Terra que tudo que conseguimos pensar é o tempo e o espaço, mas quando deixarmos esse mundo, então entraremos num que não tem limite de tempo, independente se estivermos 50 milhas por hora, 100 milhas, 2.000 milhas ou 10.000 milhas por hora. Isso nem vai começar a descrever a eternidade. Jesus, quando ele foi glorificado, recebeu o seu corpo glorificado, ele ressuscitou dos mortos. Depois, quando ele voltou, depois que foi ao Pai, foi tão rápido que ele passou tão rápido pela parede que nem mexeu na parede. Isso é velocidade, passando rápido. E ele veio desde lá da glória até o seu coração, o mais rápido que você pudesse até pensar.
Ele poderia expulsar o diabo e ele entrar no coração tão rápido quanto mais rápido do que você consegue crer nisso. Mas nós somos pessoas da Terra e apenas conseguimos medir polegadas, milhas e assim por diante. Uma vez, como foi citado, e se um neném no ventre de sua mãe conseguisse pensar e pensasse, bem, sabe, me dizem que daqui a alguns dias eu vou nascer. Ai de mim! Me dizem que lá fora tem tanto espaço e o sol que brilha, as pessoas andam. E como é que eu vou conseguir viver? Ai de mim, porque eu vivo aqui quando eu nascer. Mas depois que ele nasce, então ele nunca mais vai querer voltar. E é assim que pensamos agora e multiplicamos isso por milhões de vezes, tentando comparar as coisas celestiais com as coisas da Terra. São muito maiores essas coisas. Mas quando chegamos àquela terra além, nunca vamos querer voltar para esta, porque esta terra de corrupção e sofrimento. No Jornal dos Homens de Negócios publicaram, eu vou chamar de visão. O Senhor tem sido bondoso para comigo e me deixar ter visões desde que tenho 2 anos. E eu já tive muitas visões, mas nada como esta, porque eu estava lá olhando para mim mesmo e vi as pessoas, apertei a mão delas e elas são pessoas tanto quanto nós somos. E não há ontem, nem amanhã, e não há pessoas velhas. Todas eram jovens. Como eu pensei, eu gostaria de viver para ver Jesus voltar, porque eu não quero ser um espírito, e sempre tive receio, não queria mostrar de me tornar uma pequena nuvem, como uma nuvem branca andando por ali, ver um irmão passando. Eu gostaria de apertar a mão, mas não consigo porque ele está morto, ele está na sepultura. Então, mas aquela escritura torna-se vida se aquele tabernáculo terrestre se dissolver, temos um esperando. Isso nos dá grande esperança, não importa quanto o mundo acha, como estão inseguras as coisas. E então nos tornamos cidadãos do reino e respeitamos um ao outro. Não somos cidadãos que estamos com medo. Eu estou agora com 52 anos e a minha esposa e bebê aqui, meu jovem e 2 moças em casa. E se não fosse por pregar o Evangelho e criar essas crianças para que cresçam corretamente, não teria nem um pouquinho de medo de ir agora mesmo para estar na presença. E isso tirou todo o receio que eu tinha. Não mais tenho receio. Estou agradecido por isso. Agora, então, se a nação não tem segurança? E se a Rússia derruba sobre nós um Sputnik, uma bomba? Que diferença faz ou míssil? Isso vai ser apenas uma escada para subirmos, para irmos para casa, porque nós vamos ter que ir de uma maneira ou de outra. A Bíblia ensina assim, como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, nos dias de Noé, antes do julgamento cair. Noé estava dentro da arca antes de até pingar a chuva, com certeza. O anjo disse para Ló, sobe aqui, porque nada posso fazer. Tem que sair primeiro. E eu creio que a trombeta de Deus tocará um dia, uma manhã destas, e os mortos em Cristo levantarão, ressuscitarão e seremos levantados para os céus. Então, a grande punição cairá sobre o mundo. E a ciência diz que já está 1 minuto antes da meia-noite agora. Então, a vinda do Senhor Jesus está perto. Quão perto está ela?
Então não há segurança das nações, nervosismo, homens tentando assinar tratados, acordos, como um monte de filhos e crianças brigando e um enfiando a faca no outro. Aqui o senhor Eisenhower e o Khrushchev se reuniram nos Estados Unidos, e Eisenhower representando as nações ocidentais e Khrushchev representando todas as orientais. E nada que eles dissessem, eles concordavam. Então Khrushchev pegou o sapato e bateu sobre a mesa. E sabe o que Khrushchev significa na Rússia? Significa barro, e Eisenhower em inglês significa ferro. Ferro e barro, o oeste e o oriente e o ocidente. A visão de Daniel, estamos no final, amigos, e o que temos é essa impasse entre as nações, nações contra nações, reino contra reinos, o tempo e o mundo parece que está numa prostração nervosa. Outra coisa é nossos empregos, eles são tão incertos. Eu estava conversando com um jovem que estava voltando do exército e ele estava sem emprego, sabe? Um dia ele tinha o ciclo e o outro dia alguém se aposenta e de repente um outro perde o emprego. E se você passou dos 25, já não adianta muito procurar um emprego. Então, depois que um homem passa dos 35 ou 40 e ele não consegue ganhar a vida, então, se você tem um emprego e de repente pode acontecer de você estar bem e ser cortado. Então não há segurança no emprego. Não há segurança, nenhuma segurança quanto as nossas nações poderiam ser explodidas. Miami, Flórida, acho que foi nessa reunião dos novos negócios. Um homem que estava lá de Greenland, da Groenlândia, ele pode ser que isso pode acontecer que o mundo entrar em destruição e uma bomba pode ser enviada e estourar tudo. Então é como um barril de pólvora e pode tudo explodir de repente. Não há segurança. Não adianta você fazer um buraco de 150 pés na terra ou uma milha quadrada, não há segurança nisso. Toda nação tem suas coisas secretas, mas nós nos perguntamos sobre o que não conhecemos. E de repente pensamos em fazer uma proteção contra a bomba, fazendo buraco na terra, mas para que serve isso? Mas se uma bomba estourar, ela pode alcançar até 1.500 pés para baixo. Há somente um local que você pode esconder, é sair daqui, e é apenas uma maneira de sair para cima. Oh, eu gosto daquele homem no espaço, eu gosto disso porque ele disse que ele nos tiraria daqui. Não há segurança nas nações. Você diz, nós vamos para essa nação, para aquela nação. Não adianta correr porque todas serão explodidas. Não há segurança em nosso trabalho e em nossa nação. A nossa vida toda se tornou uma situação com que temos de tratar. Mas vejam, os jovens, às vezes começam a atirar com rifle e de repente atiram no papai e na mamãe enquanto eles estão deitados. Mas a desonestidade entre as mulheres, em certas cidades, o casal, cada um leva sua chave para trocar de apartamento com outro casal, outras pessoas. Não há mais decência, não há mais respeito em casa. Os lares, hoje em dia, não tem mais como as antigas.
onde a Bíblia era aberta e o pai lia um capítulo e eles se ajoelhavam e oravam. As pessoas entram, comem, saem e já começam, comem como sem educação qualquer. Isso não quero falar disso como brincadeira, mas quando nós estávamos morando numa fazenda e havia um porco que comia maçã e aquele porco comia maçã o dia inteiro, mas nunca olhava para cima para ver de onde vinham as maçãs. E isso é por isso que acontece isso só com porcos. Mas nós sabemos de onde vem e agradecemos a Deus, porque Ele é o que tem. Mas não há mais segurança em casa, mandar as crianças para a escola, e o que eles ensinam lá? Muitas vezes eles ensinam que nós viemos dos macacos. Não cremos nisso. Não, e se um homem não passa de um animal, então comer, beber e vamos ficar felizes com isso, porque é por isso que há tanta delinquência juvenil e tantos crimes cometidos, porque as pessoas não passam de um animal e agem como um animal. Temos que dizer-lhes que são filhos de Deus, nascidos para o reino de Deus, e Ele é alguém. Isso é uma foto negativa esperando para ser revelada algum dia, e a morte. Quando você morre, uma nova foto começa a se mostrar por dentro, uma nova criatura. Cristo Jesus começa a mostrar-se. Então tudo será mudado. E então o negativo torna-se o positivo. E vemos que a segurança do lar é muito insegura. Um jovem pode sair e pegar uma esposa ou uma mulher, um marido, pode agir ele como uma pessoa educada, mas é uma incerteza. E lares se separando. Nos Estados Unidos há mais divórcios do que qualquer nação do mundo. E espera-se que sejamos uma civilização, civilizados. Mas as pessoas agem mais como incivilizados. Já pensou, o homem matando mulheres e crianças? O que é para acontecer? Antigamente, quando eu creio que foi em Stonewall Jackson, na montanha Lookout, e um grande general lá embaixo com um trem nos canyons. E quando na manhã seguinte Jackson deu ordens para sair, ele gritou para lá, para baixo, e disse: irmãos, vamos, aprontem-se porque nós vamos atirar em vocês. E agora lá na Alemanha e outros lugares, as pessoas como Hitler pegando aqueles judeus pobres, e ora, as marcas ainda estão lá. Mataram milhões e milhões. 2 homens responsáveis. Esperava-se ser instruídos, educados, mas ele não conhece o ABC deles e não conheciam Cristo. Não, com certeza é uma insegurança. As questões nacionais, trabalhos, lares, mas agora eu quero falar sobre uma outra coisa que dá um som incerto. Confiamos tanto na política. Um falando sobre o outro, um é democrata, o outro é republicano, ora, eles brigam um com o outro, quando ambos partidos são podres, o mais podres que podem ser. Porque um não pode falar do outro, porque ambos estão errados, exatamente isso. Mas a política, uns anos atrás, começaram a falar sobre democracia. Um dos senhores da Inglaterra dizia que era só velas, mas não tinha âncora. Mas é exatamente isso.
Mas ali então você vê que todas essas coisas têm que chegar ao fim. Eu creio em democracia, mas creio que democracia é exatamente como era na França durante a época de Joana d'Arc. França precisava de uma revolução, isso mesmo, mas precisava de uma revolução para acertar algumas coisas que estavam em revolução. E a democracia é uma das coisas que precisamos endireitar. Isso mesmo. Acho que a igreja está certa, mas a igreja está conquistada. Estamos precisando acertar a igreja. Isso mesmo. Política. Recentemente, não sou nem democrata nem republicano, sou cristão. Eu voto por um homem que era Jesus Cristo e ele aceitou e estou para ganhar porque eu sou na eleição dele. Agora minha mãe era democrata e meu pai era republicano. E era o que tínhamos em casa. Toda vez que havia uma eleição, um queria ceder para o outro. Eu acho que existe tanto partidos bons quanto ruins. E é exatamente como batista, metodista, presbiteriano, pentecostal. É uma coisa individual na igreja. Se você é católico, vai depender da igreja católica para a salvação, você está perdido. Se você é pentecostal, vai depender da igreja pentecostal para a salvação, você está perdido. Se você é católico e você tem fé em Jesus Cristo e confia nele, você está salvo pela graça dele. É a mesma coisa com as outras igrejas, é uma coisa individual, é um sistema. Ele disse, assim com os irmãos, não é a igreja. Agora a política, você não pode pôr confiança nisso. Nós acabamos de ter uma eleição, provou que foi uma das coisas mais erradas que já tivemos na nação. Mas o que fizeram? E disseram que a máquina era a prova de qualquer erro. Mas o FBI, mas todas as vezes que voltavam pelo Nixon, eles tinham que voltar pelo Kennedy. E você acha que fizeram alguma coisa contra? Não, isso foi errado, isso mesmo. Disseram, você vai receber um tiro um dia destes por falar esse tipo de coisa. Mas é um melhor lugar para morrer é aqui, esta nação. É muito parecido a Israel. Os israelitas estavam aprisionados, estavam sofrendo lá na terra, e aquela terra que foi prometida para eles, e os ocupantes daquela terra, e tomaram aquela terra e tornaram-se uma nação poderosa. Tinham homens poderosos, e esta nação é a mesma coisa. Éramos um povo amarrado, sem liberdade de religião, e Deus enviou os pais a esta nação, e os ocupantes ocuparam, e hoje é a nação que lidera o mundo. Israel, um dia destes, também foi uma nação que liderava em seus dias, porque tinha homens grandes como Davi, Salomão, de honra, de integridade, conheciam Deus e confiavam em Deus. Mas um dia veio um renegado que foi eleito ao trono, que foi Acabe, um crente que não chegava do outro lado. Então esse homem, e Abraham Lincoln, George Washington, homens assim que confiavam em Deus e temiam. Mas Israel cometeu seu erro em colocar Acabe, e fizemos a mesma coisa não faz muito tempo. E quando Acabe entrou, ele casou-se com Jezabel, e ela era uma incrédula. E não foi Acabe. Acabe era bom. Ele queria arrepender muitas vezes, mas não era Acabe, era Jezabel que estava por trás do trono, porque estava casado com ela, e ela o controlava e trouxe pecado à nação e ao povo. E a mesma coisa acontece agora. Alguns de vocês, democratas bons, podem discordar, mas deixe-me lhe dizer
Mas se você, em vez de você ficar com a Bíblia de Deus, você... Mas porque nós viemos aqui para a liberdade de religião. Mas aquele sistema de Jezabel, e o nosso presidente se casou com uma Jezabel, sistema de Jezabel, exatamente. E assim é hoje. Não tenho nada contra o senhor presidente, mas você notou recentemente sobre a questão da escola? Com certeza, isso é só o início. Você espere, sim senhor. Você espere, você foi avisado pelo Espírito Santo, pregador que avisou você. Nós vendemos nossos direitos de primogenitura por política. Vocês usam política na igreja e vocês estão ancorados numa nação. Mas você, veja, nós fomos trazidos aqui para a liberdade de religião. Eu não tinha intenção de entrar nisso. Mas está tarde demais agora, mas é para cumprir a profecia. Mas está mais tarde do que você pensa. Tem que ser assim. Agora, nós não podemos, a política dá um som incerto. Você pode votar e não faz diferença? Há uma tão incerteza na política e a igreja também está incerta. Temos centenas de denominações, cada uma dizendo, nossa, é certa. Eles não são bons, não prestam. Nós estamos com mais de 900 organizações nos Estados Unidos. Como todas podem estar certas? Agora há um som incerto nisso em algum lugar. Não está certo. Uma diz, vem aqui e una-se à nossa igreja. Outra diz, una-se à nossa. As pessoas vão de um local para uma igreja para outra, vão para metodista, batista, presbiteriano, luterano, pentecostal, unidade, duidade, trindade, e assim, oh meu Deus. Por que você não coloca seu nome no livro da vida do Cordeiro, lá no céu? Você não vai ter que se mudar de um para o outro mais. Incerteza, a igreja dando um som incerto. Os batistas, com um dizer um ano atrás, mais 1.044.000. Se todas as pessoas que estão nos Estados Unidos que professam ser crianças católicos ou protestantes das igrejas, se cada uma dessas pessoas nascessem de novo, eu vou te dizer, este país poderia estar tão seco, com coisas erradas. Seria diferente. Mas hoje vendem whisky e depois eles prendem por eles beber. Deus tenha misericórdia. A política, igreja e tudo está tão incerto. Só um incerto, incerteza. Venha e se una, coloque o seu nome. Não é isso. Venha e nasça, venha e morra, venha e apodreça para os seus pensamentos e deixe Cristo entrar. Essa é a nova criatura, essa é a ideia. Incerteza nacionalmente e também nos empregos, em casa, política, incerteza nas igrejas. E até a vida está incerta. Nós sabemos quando vamos partir. Nós temos certeza. Uma coisa é certa, quando nós temos que ir. Duas coisas, há um dizer que duas coisas são certas, é o imposto e a morte. A incerteza da vida, a incerteza da igreja. Tanta incerteza, você diz, irmão Brana, você está exagerando com isso. Mas é alguma coisa certa? Eu poderia fazer uma lista aqui das coisas que são incertas. Nação é incerta, som incerto, quem sabe o que fazer? Trabalhos, política é incerta, a igreja é incerta, a vida em casa é incerta. O que é certo? Há qualquer coisa que é certa? É uma coisa que eu garanti que é certa. E é a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará.
com tanta certeza que Deus disse, essa certeza vai acontecer. Antes que houvesse o mundo, antes que houvesse 4 mil anos antes de Cristo nascer, a Bíblia disse que ele era o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. O plano de Deus estava traçado e na sua grande mente ele sabia que ele ia matar o seu próprio filho e salvar o mundo. E isso aconteceu com certeza quanto ele falou. Quando Deus não pode falhar a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Com certeza, é certeza. Não há incerteza nisso. Pode ser que você haja de maneira estranha quando receba, talvez você haja assim, mas isso é certeza também. Paulo disse que a vida que agora eu vivo, e no entanto ele foi ensinado religiosamente. Não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso, com certeza, aqui você recebe a palavra de Deus em seu coração, então você terá a vida eterna. Você vai agir estranho, parecer estranho, diferente do que você era. Vamos voltar alguns momentos, talvez 10 minutos, e ver alguns homens do passado que descansaram solenemente sobre a certeza do som da palavra de Deus. Noé, lá no começo, antes da destruição antediluviana, talvez um fazendeiro lá no campo, mas ele se encontrou com Deus e Deus disse que ia chover. Noé tinha tanta certeza que ia chover como ele sabia que era Noé. E ele começou a preparar a arca, porque ele tinha certeza que ia chover. Não importa quão inscientífico pareça, não importa quantas coisas, mesmo que não tivesse um pouquinho de água, e mesmo que uma nuvem não se formasse, mas cientificamente parecia que estava errado, mas ele tinha certeza que ia chover, e ele preparou-se para isso. Agora, se você tem certeza esta noite que você não vai sair daqui doente, se Deus revelou para você e você não vai sair assim, então prepare-se. Eu estou aleijado e não consigo andar mais. Tenho certeza no coração que Deus falou comigo um pouco atrás e disse: esta noite você vai sair daqui andando. Com certeza. Tenha certeza no coração quando Deus fala. É certeza. Eternamente certo quando Deus fala. Nenhum som incerto quanto a isso. Moisés, um homem que era inteligente, muito instruído, educado, erudito, ensinava os egípcios, um homem militar, um gênio, e ele falhou em seu militarismo quando ele tinha todo o exército de Faraó atrás dele, e ele seria herdeiro ao trono mais um dia depois dele ter fugido e ter ido para o deserto, ter casado, e se assentou lá e teve uma mulher e um filho, e depois lá no deserto, na parte distante, ele conseguiu ver um mato que queimava. Então ele ouviu Deus dizer, com certeza, eu estarei com você, vá até o Egito. E Moisés, com certeza, nada ia incomodá-lo. Ele sabia que ele ia libertar o povo porque ele tinha certeza que Deus o havia falado a verdade. Porque ele sabia que era Deus, ele sabia que era o plano de Deus, a palavra de Deus, para libertá-los. Agora, se Moisés poderia ter essa certeza para descer e tirar uma nação de outra nação, e como nós podemos ter certeza de que a palavra de Deus, e estamos vivendo nestes tempos em que estamos agora, nós podemos ter certeza de um revelamento que vai chegar.
e do derramamento do Espírito Santo. Nós deveríamos ter certeza da cura. Deus disse que sim, isso resolve o câncer. Moisés estava perfeitamente certo que Israel ia ser libertado. E ele ia com um pedaço de madeira, de pau. Mas ele sabia que Deus havia falado com ele. E quando ele foi lá... E é assim, então você diz, Bruno, como eu tenho câncer, como posso ter certeza? Deus fala com você, aceite a palavra. Se o doutor falou, o médico falou que você não tem solução, mas tenho certeza que Deus está aí, Ele vai movimentar isso. Deus fala com você, você verá Deus e seu poder, e sua ressurreição e suas obras. E se você tiver isso no coração, então continue em frente. Tudo vai ficar bem. Prepare-se para isso, porque tudo estará bem. Aquela menininha da qual eu falei esta noite, e com um bebê que tinha um pezinho, mas ela tinha tanta certeza que ia andar que ela comprou o sapato. E quando eu orei por ela, então quando ela veio à plataforma para eu orar por ela, então ela olhou e ela foi para a mamãe, e ela sabia que eu estava no escritório, então ela mandou a sua filhinha lá, e a menininha foi... Era essa mocinha que recebeu oração ontem, mas o Senhor falou comigo, eu disse para trazer o bebê ao Senhor, e a minha filhinha ia andar. Eu disse, mas isso é tudo necessário? Mas o bebê não está nascendo, não está andando? Mas se você tivesse certeza, você não estaria questionando. Então, orei, coloquei a mão sobre o bebê, irmã. Se você tem certeza que vai acontecer, vai acontecer. Vai ser